Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para nós gravarmos o nosso podcast, o nosso Pod Cristão. Hoje nós estaremos falando sobre a lição 9. Então, se você ainda não pegou sua lição, já pega aí sua lição. E logo mais nós estaremos iniciando a lição 9. E antes, mais claro, né, sem mais delongas, né, apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Hoje nós estamos com um convidado, né? Nós tivemos aí alguns contratempos e conseguimos apenas um convidado essa semana. Mas nas próximas estamos aí já batalhando para que possamos aí ter mais de um convidado. Mas é o nosso convidado, ele é já o nosso parceiro, o nosso amigo, que está sempre presente e vindo aqui, né? Todas as vezes participar. É o Jean, né? O Jean, ele está aqui mais uma vez participando. Ele faz parte ali, para quem não conhece, está assistindo pela primeira vez. Ele é sonoplasta, né? Diretor de sonoplasta da igreja da Central, aqui adventista. E ele cuida ali do som, né? Então, da parte sonoplasta ali da som, ele que cuida. E ele também faz parte ali também do Desbravadores, está envolvido ali como conselheiro, né? Conselheiro ele faz o quê? Ele instrui, né, os alunos ali que fazem parte da unidade dele e ali ele passa algumas especialidades, passa algumas outras orientações bíblicas também para que eles possam aprender também um pouco mais sobre Deus. Então, se você tem interesse, né, você que tem de 10 a 15 anos, venha participar do Clube dos Bravadores aqui em Barreto. Se você é de outra cidade, vá em outra cidade, procura aí a Igreja Adventista que vai ter um desbravador para você estar participando. E lembrando, em 2027 nós teremos aqui o nosso acampamento Campuri, né, em Barretos, que é sul-americano. Então nós teremos aí os países sul-americanos aqui também. Então terá aí 120 mil bravadores, aonde será dividido em duas, né, de 60 mil. Então, se você tem interesse em participar, ainda dá tempo de você entrar e poder participar desse evento maravilhoso que é proporcionado aí pela nossa associação e pelos líderes também que comandam a nossa igreja. E você também pode estar conhecendo novas pessoas, conhecendo uma nova língua também, aprendendo um pouquinho mais aí do portunhol, espanhol, através dessa convivência ali nesse Campuri. Esse aí é o Jean. Tem mais nenhum? Quer falar um oi, Jean, pro pessoal? Faltou alguma coisa do currículo? Não, não, misericórdia. É isso aí, gente. Mais uma vez, quero agradecer o convite do Jonas, pra gente estar participando do Ó, pod derruba nada. e tá entrando aí na lição. Vai ser bom, vai ser bênção demais. É isso aí. Então vamos lá, Jean. Faz oração para nós, para a gente poder começar. Beleza. Oremos então. Pai de amor e bondade, mais uma vez diante de agradecer e pedir que o teu Santo Espírito esteja na nossa vida. Hoje nós e o que ela representa para nos ajude a entender que possamos de qualquer forma isso não Cristo Jesus. Amém. Se você ainda não pegou, já pega a sua lição. Se você não tem a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista e tem interesse em estar adquirindo, procura uma igreja adventista próxima de você, que estaremos ali ajudando você a conseguir esse exemplar. Nós estamos na nossa lição 9, então nós estamos quase acabando esse trimestre, para nós ir para o nosso último trimestre, que vai ser os últimos 3 meses do ano. Então, mas você pode adquirir, pode estar estudando, tem em PDF também, se você preferir digitalmente. E se você não tem a lição, já abre aí em Êxodo 19 e Êxodo 20. São os dois textos que nós estaremos estudando hoje. E nós estaremos falando hoje sobre a lei de Deus. E essa lei de Deus ela é importante para que a gente possa entender e compreender, né, aquilo que não foi abolido, e sim aquilo que é imutável, aquilo que é permanecido até nos dias de hoje e que já era desde do período lá da criação. Então, para que a gente possa entender e compreender um pouco mais sobre essas leis, nós estaremos estudando sobre esses dois capítulos, porque um capítulo ele vai estar ensinando ali a preparação e depois, no capítulo 20, nós temos ali a instrução que Deus nos deixou aí dos 10 mandamentos. Então, nós temos aqui a nossa tirinha. Hoje nós temos nossa tirinha.
para você poder ver aí na tela. E tem aqui as 3 conversas, que diz assim: querida, vou comprar um bolo para o seu aniversário. Que sabor você prefere? Você sabe que eu gosto muito do de pêssego. Então tá, eu vou lá. Acho que vou comprar o de morango, é mais gostoso. O que essa tirinha, né, nos remete? Não vou entrar muito em detalhes, senão a gente acaba entrando muito nos outros assuntos. Mas aqui nos remete àquela situação, né? Nós sabemos o que a pessoa gosta, só que chega a certo momento, a gente já fez muito isso, né? Chega num certo momento, a gente fala assim, não, acho que esse aqui é melhor, né? Eu acho que é porque assim, se a pessoa não aceitar, né, eu vou gostar, né? Então é basicamente a escolher aquilo que nós queremos fazer, né? E não aquilo que a tirinha demonstrou aqui, que era a esposa queria, que era o bolo de pêssego ali. Então é uma ilustração bem simples. Foi isso que eu consegui tirar dela. Jean, alguma coisa para falar aí da tirinha? Não, eu creio que a gente vai entender mais um pouquinho, estudando mais a lição agora, do decorrer dos dias. Mas é interessante, né? Que às vezes a gente prefere coisas que não é que a outra pessoa gosta, né? E a gente vai entender como isso ocorre e até mesmo para com Deus, né? Mas bora para a lição que a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre isso. Muito bem, vamos lá para o nosso domingo. No nosso domingo nós temos aqui um novo Deus, né? Se nós entrarmos ali naquele período da religião egípcia, né, demandava assim um ciclo complexo, né, de cerimônias, né, para poder fazer para vários deuses, né? Então eles tinham ali várias cerimônias, rituais que eles tinham que estar fazendo para esses deuses, né, para manter a ordem mundial ali. Só que ali assim, né, após gerações, né, eles foram precisando redefinir, né, o que eles estavam seguindo, né? E hoje nós temos também algumas situações que às vezes a gente coloca algumas pessoas como nosso próprio Deus, né? A gente tira o nosso Deus verdadeiro e coloca outras pessoas para adoração, né? Por conta de que às vezes aquela pessoa pode resolver um problema inicial, né? Sendo que Deus ali ele estava fazendo o que? O trabalho que ele fez, ele libertou os hebreus. E a libertação dos hebreus daquela longa escravidão, então nós temos que imaginar aí, nós estamos escravos há muito tempo. Às vezes nós estamos afastados de Deus há muito tempo. Ou às vezes a gente está dentro da igreja, ou né, qualquer outra denominação, ou um grupo que seja, mas mesmo assim a gente não está totalmente ali. Né? A gente está mais longe dos caminhos do que nós imaginamos. E isso nos proporciona o quê? Algumas práticas, né, desnecessárias, algumas coisas que a gente acha que está certo. Aí entra um pouco da tirinha, que é escolher o que é melhor para mim, né, o que é o mais gostoso para mim. Só que Deus sempre demonstrou o quê? Que ele quer a lealdade total do povo. Mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa egoísta ao ponto de querer só tudo para ele. Ele quer demonstrar que com ele o caminho sempre vai dar certo. Se a gente escolher o outro lado, de outros deuses ou até do inimigo, a gente sabe que o caminho vai ser perdurar mais ou menos feliz, mas ao mesmo tempo, daqui a uns tempos, a gente começa a ter tristezas. É a famosa ilusão, né? É. O caminho parece mais. O caminho que parece mais prazeroso, ele sempre vai levar você a felicidade maravilhosa ali e tal, só que aí depois que passar, o vazio vai continuar. E Deus ele estava querendo mostrar o quê? Que ele era zeloso, que ele era cuidadoso. Então ele demonstrou o amor pelo seu povo, porque o povo precisava, né? A gente, por exemplo, nós estamos numa escravidão muito grande e Deus fala assim: olha, venha, vou libertá-lo. Isso quer dizer que você vai deixar de pecar, essas coisas? Não. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E então ele começou a fazer o quê? A preparar o povo para um processo que ia demonstrar aquilo que precisamos entender, né, que são ali os 4 primeiros, né, mandamentos, e depois os outros 6 mandamentos, nós vamos entender explicadinho certinho. Mas para que a gente pudesse entender o significado de ambos, né, dos ambos os lados, né, e demonstrar como devemos, né, tratá-lo e como devemos tratar as pessoas, que são fundamentos que
a Bíblia já citou, né, lá em Mateus também, depois nós vamos comentar mais sobre. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: não foi Moisés quem escreveu a lei, e sim foi o próprio Deus que escreveu com o seu próprio dedo ali naquelas tábuas de pedras. Então foi ele próprio quem escreveu. A única coisa da Bíblia escrita, né, foi os 10 mandamentos, né, que ele não, ele perdurou ali, escreveu para o povo entender. Então é o que? Um reflexo, é um espelho, é uma demonstração de como devemos seguir. E se nós todos fizéssemos, né, tudo que está ali nos 10 mandamentos, eu acho que o mundo seria melhor também. Porque nós temos muitas coisas ali que a gente acaba fazendo por nós mesmos, que às vezes a gente nem se atenta tanto, né, por estar fazendo essas situações. Então, assim, ele levou as pessoas, né, para um monte ali, Horebe, e ali vai haver uma preparação. E nós vamos entender um pouco mais também sobre essa preparação, para depois entenderem ali como que era o significado ali das leis, vai ter um pouquinho das instruções das leis ali, para que a gente possa se aprofundar e entender. Então, assim, vamos preparar agora para as próximas lições e entender ali o processo da preparação para depois entender. Por que que acontece a preparação? É a mesma coisa, né, que a gente faz quando a gente estuda a Bíblia. A gente tem que ter uma preparação para depois a gente entender como vai funcionar a doutrina que seja, da religião que você segue. Mas você tem uma preparação, você tem um estudo da palavra, um conhecimento, alguma coisa que você está em dúvida, e quem está ministrando esse estudo para você, ele estará desenvolvendo as respostas para você, para que você possa sentir o interesse de estar conhecendo a palavra de Deus. Então, tudo é um processo para você chegar ao entendimento completo ali. E sempre vai ficar uma dúvida ou outra, mas sempre vai ter ali alguém para te auxiliar. Então, basicamente é isso, domingo, né? Nós já explanei aqui bem simples o resumo de domingo. Jean, quer falar alguma coisa sobre domingo? E eu ia comentar uma coisa interessante que a gente vê ali na segunda, e também a gente analisa o povo de Israel e vê o contexto pelo qual ele vivia, né? E quando Deus ele se apresenta, a gente vai desenvolver sobre isso, como aquele que se declarava ser um único Deus, até para os hebreus que eram monoteístas, acreditavam num Deus só, era esquisito, porque eles estavam saindo de um lugar onde para tudo tinha um Deus, né? Para a natureza tinha um Deus, para a criação tinha um Deus. Então agora Deus se identificar como único e supremo seria algo diferente. Até para as outras culturas, né? Para eles, quanto mais deuses você tinha, mais poder de Deus você tinha com você, né? Então é algo que Deus realmente ele queria ressignificar e mudar totalmente a crença que os hebreus e mesmo as outras nações também tinham. Muito bem. Vamos para a nossa segunda-feira com o Jean. Vai lá, Jean. Beleza. Segunda-feira ela vem com o título Um Deus Zeloso. E fala, mostra pra gente que o Senhor ele se revelou ali, como Jonas disse, teve um momento que o Senhor disse a Moisés que o povo deveria se preparar para um encontro que ele teria com os hebreus, né? O Senhor falaria ali face a face com o povo. E nesse momento, Deus dá algumas instruções. Ele fala assim, ó, o povo deve agora se limpar, deve lavar suas vestes. No terceiro dia eu vou me encontrar com eles ali perto do monte. E segundo também falar um pouco sobre esse encontro que Deus tem com o povo. Esse encontro aí foi um pouco diferente do que às vezes a gente pensa. Às vezes quando a gente vai falar sobre Deus, a gente pensa alguém calmo, alguém que tem ali a paciência. Só que Deus ali, ele se apresenta através de relâmpagos, cortando o céu, uma escuridão ali. Então o povo, eles ficam um pouco atemorizados com isso, né? Só que ao mesmo tempo a gente percebe que foi um modo como Deus desenvolveu para que os próprios hebreus tivessem temor por ele, né? Então foi um modo pela qual Deus se mostrou ali para que o povo realmente entendesse a santidade dele, né? E ali a gente entende, quando Deus ele começa a falar com o povo, ele primeiro apresenta quem
quem ele está sendo para o povo. Então ele começa ali em Êxodo 22, antes de dar, como a gente vai entender, as tábuas dos 10 mandamentos. Deus ele começa dizendo assim: eu sou o Senhor. Ali, se você quiser acompanhar através da sua Bíblia, Êxodo 22, que diz assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de Deus estabelecer qualquer exigência, ele mostra quem ele é. Na verdade, ele reforça quem ele é, né? Porque os hebreus já haviam vivenciado essa libertação. Então, Deus, ele primeiramente, ele se revela como libertador realmente do povo de Israel, antes de fazer alguma exigência, antes de apresentar alguma norma para aquele povo. Então, segunda vem falar sobre um Deus que ele quer agora se apresentar diante do como um Deus, como um Deus supremo, todos os outros, ou melhor dizendo, o único Deus. E através disso, ele também mostra o seu zelo que ele queria ter pelo povo. A palavra zelo carrega ali na sua semântica cuidado, afeto, aquele que está ao derredor para cuidar realmente, né? Para apacentar. Então, aqui mostra quando Deus ele quer ter essa conversa com o povo, um Deus que realmente quer ter intimidade com esse povo. Depois a gente vai entender um pouquinho mais. E também reforça ali uma exclusividade entre os dois primeiros mandamentos que Deus dá a esse povo. Então, o primeiro mandamento ali, ele fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Por que ele começa com esse mandamento? Porque a cultura era uma cultura politeísta, então tinha vários deuses. Então Deus ele começa já dando um cutucão nos hebreus, vamos dizer assim, apesar de eles terem uma crença da raiz monoteísta, que é crer só em um Deus. Então não terás outros deuses diante de mim. A Alessandra também vem comentar aqui que a expressão diante do texto hebraico poderia sugerir a existência de outras divindades, mas também pode ser traduzido contra mim, então Deus contra ele. Então não haverá nenhum desse tipo, nem um Deus a mais ou um Deus que duela entre um e outro, porque ali no panteísmo da religião dos egípcios, eles tinham uma crença dos deuses guerreando um com os outros, e à noite essa guerra se tornava mais intensa, e dependendo do deus que ganhava, o mundo poderia não continuar. Você vê uma discrepância aí dessa diferença. Então esse primeiro mandamento vem dar essa ênfase sobre quem é Deus. Né? O segundo mandamento também vem mostrar uma outra exclusividade. Não faça para vocês imagem de escultura. Essa ordem foi um golpe direto aos deuses pagãos, que quase sempre eram representados por imagens físicas ou estatuetas, estátuas. Né? Então, a gente vê que Deus ele não queria também ser representado como algum Deus de forma física, né? Porque ninguém conhecia qual era a imagem de Deus. Para realmente não ser adorado um objeto feito por mãos humanas. Né? Então, segunda-feira foi mostrando então um pouco sobre como Deus ele é zeloso através de suas ações, mostrando para o povo que ele era o único Deus, né? E era um Deus que queria cuidar deles, né? Do povo de Israel. Porque a gente vê ali na tradição egípcia deuses que não é eles que querem cuidar da gente. Nós fazemos sacrifícios e assim nós agradamos a ele e assim ele nos retribui para isso. Não, agora a gente quebra esse paradigma. Agora a gente vê um Deus que ele quer se relacionar com a gente sem, entre aspas, sem querer algo em troca da gente. Mas, claro, isso a gente vai entender que para termos a intimidade com Deus, nós também precisamos nos extinguir de algumas coisas, né? Algumas coisas. A gente vai entender também com o decorrer desse. Creio que segunda-feira foi um pouco, foi sobre isso. Interessante, né? Tudo. Vou mudar aqui. Interessante tudo que o Jean nos citou, né? Sobre a preparação ali, sobre a preparação que o povo teve, né? Para poder entender e para poder receber ali os 10 mandamentos, né? E como as pessoas ali, o versículo cita muito essa questão, que o temor foi tanto que eles colocaram como Moisés como seu representante. Vai lá, que você tem que ser nosso representante perante, né, Deus.
Mas o que Moisés também citou ali, quando estava ali com o povo, foi para o povo não sentir medo, porque ali era só uma demonstração para que eles pudessem entender e compreender, né, quem realmente Deus era ali. E naquele momento, naquele período, provavelmente deveria se acontecer isso. Por isso que aconteceu. Porque precisava acontecer um evento extraordinário ali para o pessoal entender como que era Deus. Sim, teve que passar primeiro pelas 10 pragas que a gente já citou na nossa lição. Até se você não assistiu, na nossa playlist nós temos aí sobre as descrições das 10 pragas. Então ali, desculpa, então ali teve que ter uma primeira demonstração, né, que foi das 10 pragas. E depois teve que uma comprovação, porque se nós pararmos para pensar, Deus não poderia aparecer para eles. Então, porque se Deus aparecesse para eles, morreriam. Tanto que as instruções deixaram claramente para eles poderem subir no monte, quem poderia subir no monte e quem poderia chegar num lugar mais próximo possível, mas todos deveriam passar por um processo, lavar suas roupas, estar totalmente limpo, seguir ali todo um cronograma que Deus já tinha feito. Mas mesmo assim, não poderia ver como eu estou vendo o Jean aqui, senão já era, amigão, você morre na hora. Então, toda essa preparação foi para demonstrar. Então, naquele período, era necessário isso acontecer. Hoje, a demonstração que Deus nos faz é sobre a gente ter a oportunidade de falar sobre ele pela palavra de Deus. As pessoas não tinham a Bíblia naquele período. Aquele período era testemunhos, era histórias contadas ali com o que as pessoas passaram. Então Geração em era geração, né? muitas coisas, né, falada. E depois começou as escritas, né, da Bíblia, que nos veio facilitar que hoje nós conseguimos entender e nós conseguimos nos preparar para poder chegar ali no monte ali e começar a ouvir a palavra de Deus através de pessoas que vai falando e vai nos interpretando a Bíblia também. Jonas, uma coisa interessante que você falou, que é legal a gente parar para refletir sobre isso, né? Deus, ele não escolheu de imediato quem intercederia pelo povo. Quem guiaria, Deus havia escolhido, Moisés. Só que a gente percebe que inicialmente Deus ele escolhe falar com o próprio povo antes de falar somente com Moisés, né? Então, a gente vê na verdade é que o propósito de Deus antes de tudo, a gente consegue perceber que ele queria falar com a gente diretamente. Ele fala ali com o povo porque ele realmente queria criar essa intimidade. Só que aí o povo, ele se afasta de Deus. A gente percebe aí um afastamento. Não, Moisés, é melhor você falar com Deus porque, caramba, eu tô com medo. E é interessante porque Deus, a gente percebe que se a gente analisar a história, parece que Deus ele queria agir daquela forma, falar com o povo face a face, todo o percorrer da caminhada na Terra Prometida. Só que agora o povo pede, não, Moisés, você fala de Deus, ou você passa as instruções de Deus para nós, mas nós não falaremos mais de Deus. Então a gente percebe o afastamento do próprio povo. Deus se mostra ali glorioso para realmente desenvolver o temor dos israelitas, só que a gente percebe um povo que acaba. E às vezes na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana, às vezes Deus ele também quer se aproximar da gente, só que a gente, através às vezes, do nosso trabalho, dos nossos estudos, a gente acaba se afastando da presença de Deus. Só que Deus ele nos convida, ele quer falar com a gente face a face, falar com a gente com voz audíveis, mas nós também precisamos estar dispostos a ouvir e não nos afastar, né? Então, um ponto que achei legal para Muito bem. E ali o Jean citou os dois primeiros mandamentos. E agora eu vou dar sequência aqui nos mandamentos. Porque os outros dois, três dias são orientações, né? Que são aquela questão de conectividade com Deus. E um deles é aquela questão da gente não utilizar o nome de Deus em vão. Como seria, Jonas, não utilizar o nome de Deus em vão? Não utilizar de uma forma desrespeitosa ou falsa. Então, a gente pegar e falar que, por exemplo, Deus fez uma coisa que ele não fez.
Nós estamos utilizando de uma forma desrespeitosa e nós estamos de uma forma falsa também. Então nós temos que tomar cuidado, porque o nome de Deus não é para ficar jogando ao ar, né? Vamos dizer assim. Nós devemos ter reverência com o nome de Deus, porque é um nome, Deus é um nome forte, aonde nós temos que ter uma adoração e nós temos que ter respeito. E Ele quer que nós tenhamos respeito em todos os lugares. Não é apenas lá na igreja, porque tem um altar lá, eu tenho que respeitar apenas lá, e quando sair de lá eu estou na rua e eu posso desrespeitar a Deus, falar o nome dele para as outras pessoas de uma forma errônea e achar que está tudo certo. Não está. Então esse é o nosso terceiro mandamento. O nosso quarto mandamento é sobre o sábado. E ali deixa uma clareza interessante, que ele não fala não, né? Ele fala lembre-se. É uma citação de para você lembrar do dia de sábado. Porque lembrança do dia de sábado é você entender que nós não fomos feitos para o sábado. O sábado foi feito para nós. Porque se a gente for parar para analisar o contexto, para quem acredita na criação, você vai ler lá desde Gênesis ali, capítulo inteiro na demonstração da criação. Você vai ver que a partir quando chegou no sexto dia da criação, Deus descansou. E aí você vai se remeter àquela pergunta, mas Deus precisa descansar? Ele precisaria fazer um dia para o descanso? Ele precisaria fazer um dia para ele descansar, no caso, porque estava ele fazendo ali, ele não tinha feito o ser humano ainda. Então, por que ele fez? É que era uma representatividade. Porque ele já sabia que nós, seres humanos, precisaríamos de um dia para poder descansar do mundo. E o que é descansar do mundo? Da correria. Quantos nós começamos a trabalhar no domingo já, e nós vamos até sexta-feira no batidão de 6 a 6, ou 12 horas trabalhada, 14 horas trabalhada, depende muito das pessoas aí que precisam trabalhar mais vezes, né? Até por conta que do mundo nós estamos vivendo hoje, né? A qualidade de vida nossa requer que a gente tenha que trabalhar mais para sustentar, né? Por conta das questões de gasto e tal. Então, se você se remeter a você trabalhar todos os dias, sem tirar esse dia de descanso, você sabe que toda vez que chegar na sexta-feira está todo mundo da mesma forma. Nossa, que bom que chegou sexta, tá chegando o final de semana. Claro que quem trabalha sábado, domingo também, né? Mas chega na sexta, a maioria das pessoas elas vão pensar, nossa, parece que estou sentindo um gostinho de descanso. Então, por que estava sendo remetido nessa questão, né? Como que essa é uma lembrança, né? É para a gente lembrar. Porque ele já fez isso, ele já criou esse dia e o santificou esse dia para que nós possamos ter um descanso em Deus. Não quer dizer que a gente vai ficar o dia inteiro dormindo lá na minha cama e deixar que a vida continue e tá tudo certo. Não. Ô, Jonas, é engraçado porque às vezes quem tá de fora pensa que é assim, por mais inocente que seja, mas às vezes sábado é o dia que a gente mais faz atividades voltadas ali, o pensamento para Deus realmente, mas é interessante porque o sábado ele é muito mais que um dia que às vezes eu descanso, eu descanso também mentalmente, mas de uma forma diferente, às vezes ajudando o próximo com ações missionárias aí, com os Calebs que o Jonas mesmo está representado aí. Então é um dia que a gente descansa dos nossos afazeres da semana, que a gente faz ali, às vezes por conta nossa mesmo, para sustentar. Não, ali é um momento separado para reflexão a Deus, mas ao nosso próximo. É interessante. Com certeza. E nós temos só uma ilustração para que vocês possam entender, tá? Sobre a questão do guardar o sábado. E como o Jean citou bem sobre a questão de trabalhos missionários que nós devemos fazer, porque Deus ele designou que nós fizéssemos isso, ele designou esse dia como um propósito também de nós agradecermos a semana. É uma festa, é uma comemoração pela sua semana. Por mais que você tenha tido muitas batalhas na semana, você venceu mais uma semana. E você conseguiu tirar de alguma coisa, você tirou de algo bom do que aconteceu na sua semana.
Às vezes aconteceu coisas extraordinárias na sua semana, foi, sei lá, 3, 4 dias terríveis, mas você, querendo ou não, conseguiu tirar alguma coisinha boa dali, e nos outros 2 dias foram bons, foram excelentes, porque Deus estava no comando. Então o sábado também serve como uma celebração. É a nossa forma de celebrar e agradecer a Deus por mais uma semana conseguida sobreviver, conseguido ali vencer alguma dor, alguma tristeza que nós possamos ter no nosso cotidiano. E também, só para a gente, já para mim já não ficar muito tempo nessa parte do sábado, para vocês poderem entender, na Bíblia mesmo descreve ali que na sexta houve tarde de manhã, então ali a descrição que a gente coloca, que é de pôr do sol a pôr do sol, é o contexto de que todos os dias realmente é de pôr do sol a pôr do sol. Só que nós colocamos como meia-noite porque nós, seres humanos, criamos de meia-noite a meia-noite. Mas os dias eles são contados mesmo de manhã e tarde, e a noite já é considerado outro dia. Então, de pôr do sol a pôr do sol. Não é só questão de, é só o sábado que é pôr do sol. Não, são todos os dias. E então, para que vocês se reflitam, isso é uma forma de termos comunhão com Deus, esses 4 primeiros. Tá? Então, esses são os 4 primeiros para que a gente possa ter uma comunhão com Deus, a gente chegar ali mais próximo de Deus, amar a Deus. E agora os outros que eu vou citar aqui rapidamente, que são 6, os outros 6, diz muito bem sobre como nós devemos amar o próximo. E ele significa o quê? Que o 5º mandamento, ele está ali para nós fazermos o quê? Honrar. Nós temos que honrar, e não é uma proibição, né? É para você honrar. Então você tem que honrar seu pai e sua mãe. Obviamente que vai hoje, pelo que nós estamos passando, obviamente tem pessoas que foram criadas pelos avós, pela tia, independente com quem você tenha sido criado, é considerado para você seu pai e sua mãe. Então honre eles, né? Eles fizeram ali um trabalho para você, eles cuidaram de você. E eles designaram, eles puderam aí transmitir tudo que eles aprenderam, tudo que eles tinham, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, a minha avó, ela não estudou, acho que nem a minha avó não estudou, e ela aprendeu a ler através da Bíblia, que ela começou a ler a Bíblia e começou a aprender a ler. Só que ela fez muitas coisas por mim. Mas não tinha estudo, mas mesmo assim, ela fez tudo por mim. Ela demonstrou, ela me ajudou da forma que ela podia. E eu tinha que honrar ela, porque ela ofereceu a casa dela, todos os finais de semana que eu ficava na casa dela, ela me tratou bem, ela me deu ali um alimento para mim poder comer quando era criança, não trabalhava. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que honrá-la. Meus pais, a mesma coisa. Minha mãe, meu pai me deram todas as coisas que eu tenho. Antes de eu começar a trabalhar e começar a ter o meu próprio dinheiro para poder começar a fazer, a ter minhas próprias coisas. Então eles me ajudaram com um tênis, com uma camiseta, um short e assim por diante. Então nós temos que honrar, por quê? Porque eles cuidaram, eles nos criaram. Então, independente de quem criou você, honre. E esse mandamento, ele se remete a isso, a você honrar a pessoa que está ali, que faz parte da sua família. Pode ser seu pai, sua mãe biológico, pode ser seu pai, sua mãe que é adotivos, não tem problema, que adotaram você, eles amam você e eles fizeram de tudo para que você pudesse estar bem hoje, estudado também, fazendo uma faculdade e também conhecer sobre a palavra de Deus. E deve ter passado para você aí alguma coisa, para você entender sobre a palavra de Deus, então tá ali, honrar. E os outros mandamentos, nós temos aquela questão da gente não matar, a gente não cometer adultério, a gente não furtar, a gente não dar falsos testemunhos contra o próximo e a gente não cobiçar. Então, esses outros mandamentos, ele nos remete ao quê? A gente tem que tomar cuidado. Mas eu não matei ninguém, mas se você pensar, você tiver na sua cabeça aquela vontade exorbitante de querer matar aquela pessoa, você está matando aquela pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado, não é só pelo ato acontecido, mas o pensamento também. Então, por isso que o 10º, né, ele termina como um pensamento, né? O último mandamento, ele é um pensamento ali para nossa mente. Ele termina como uma reflexão os 10 mandamentos. O último termina com essa reflexão, para que a gente, o quê? Tenha cuidado com os nossos pensamentos, porque nossos pensamentos também podem cometer os erros, né? Porque a gente cobiçar, a gente querer alguma coisa do próximo também, a pessoa tem
um carro bonito, uma casa bonita, e a gente começar a querer ter aquilo da pessoa, nós estamos cobiçando ali, nós estamos querendo de qualquer forma, né, ter aquela, aquela propriedade às vezes, e a gente não está buscando nós mesmos para poder conseguir. Então nós temos que tomar cuidado, né? Então os mandamentos eles são uma forma para que a gente possa entender o que ele não vai salvar. O mandamento não vai salvar. Só que ele serve como uma instrução. Nós demos os 4 primeiro para você entender como nós devemos amar a Deus. E os 6 finais são para a gente amar o próximo. Então vai ser mais. Lá está ilustrado que amar a Deus e amar o próximo. Como que você sabe que você vai amar o próximo? Sem você entender o que é você amar o próximo. Então, amar o próximo está envolvido nesses 6. Se você pegar esses 6 mandamentos e colocar como amar o próximo, você vai entender. Se você colocar os 4 primeiros como amar a Deus, você vai entender. Se você tirá-los, como que você vai entender como é amar o próximo e como é amar a Deus? Então, nós temos que entender um pouco mais sobre isso. Mas é bem interessante o que falou aqui na terça-feira relacionado a isso. Acho que tomei muito tempo, mas fala aí, Jean. Não, o engraçado da lei é que quando a gente reflete na lei, né? E assim, é o pensamento de muitas pessoas, a gente atrela às vezes a ações. A lei é o que eu faço. Mas é como o Jonas falou, é muito mais do que eu faço. A ênfase do último mandamento, como o Jonas falou, é mostrar que a lei começa nos nossos pensamentos, assim como o pecado começa em nossos pensamentos. Então é importante, a lei não é somente o que eu faço, mas é o que eu penso, eu ajo, né? Isso que é interessante. Mas bora então aí para a quarta-feira, pode ser? Bora para Quarta-feira é o quarto. nosso momento de hipertexto e ela começa com uma pergunta bem perspicaz, falando assim: o que significa que o Senhor é um Deus zeloso? Como eu falei um pouquinho anteriormente, a palavra zeloso reflete ali a quem cuida, aquele que é diligente, aquele que vigia, aquele que vela por aquela pessoa, que é cauteloso, que permanece ali ao derredor para cuidar. Então, falar que Deus é um Deus zeloso é o Deus que quer o nosso bem, quer cuidar da gente, quer ter intimidade com a gente. E aí, o momento de hipertexto vem trazer algumas perguntas, algumas reflexões que nós devemos fazer. Porque Deus, ele conecta o amor ao próximo com o amor a ele. É interessante, o Jonas até comentou um pouquinho sobre isso, porque se eu não tenho uma definição do maior amor que eu posso ter, eu não consigo refletir isso no meu próximo, ou eu reflito de forma imperfeita. Apesar de, mesmo eu conhecendo, eu vou transmitir de forma imperfeita. Só que agora eu vou conhecer quem é o amor supremo que eu posso conhecer. Então, entender, por isso que Deus ele deixa bem claro nos 4 primeiros mandamentos, o que é amor a Ele. Para que assim eu possa entender como eu vou tratar agora o meu próximo diante disso. Outra pergunta vem também dizer assim, como Jesus reafirmou a importância da lei enquanto oferecia perdão gratuito. Ali a palavra de Deus ela vem dizer mesmo, ali no momento que ali com os apóstolos, que ele não veio para abolir a lei, muito pelo contrário, ele veio para cumprir. E ainda continuou, fala assim, se alguém colocar um tio ou tirar um tio, esse é acusado de. Então a gente entende, às vezes, nessas correntes teológicas que a gente às vezes é colocado, é apresentado, mostra assim, não, Jesus ele veio para abolir a lei. Agora Jesus é a nova lei. E a gente entende que na verdade a lei ela foi criada, depois a gente vai desenvolver um pouquinho sobre isso. Mas a lei foi criada para refletir a Cristo. Ela primeiro reflete o meu pecado, mas por que ela reflete o meu pecado? Para saber a dependência que eu para me mostrar que eu preciso de alguém. E essa pessoa é a pessoa de Cristo. Então, o apóstolo Paulo mesmo, ali nas suas cartas aos Romanos, aos Coríntios, ele fala assim, agora pois anulamos a lei, ele fala assim, mas não, pelo contrário, reafirmamos a lei, porque é através dela que nós podemos ver o nosso pecado. E aí ele fala assim, sem ela nós não poderíamos e não saberíamos o nosso pecado. Então a lei ela permaneceu desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo dos israelitas, desde o tempo
dos nossos patriarcas, Abraão, Jacó, desde aquele tempo, mas também ao nosso tempo, para nos mostrar a quem nós devemos recorrer diante disso. Então a lei, Deus, Jesus quando veio à Terra, ele veio realmente para reafirmar a lei e mostrar que ela ainda é válida. Outra pergunta que vem ali no momento de hipertexto é como você entende a afirmação de que a lei é uma revelação do caráter de Deus. E ainda fala sempre em a lição de sexta, que a gente vai ver um pouquinho mais. Mas por que o caráter de Deus? Porque mostra como nós devemos se relacionar com Ele e como o caráter de Deus ele é puro, ele é santo. E a gente também vai entender, ali eu vou até fazer uma recomendação para vocês de Pecado e Salvação, que vai falar um pouquinho sobre essa relação da lei e o caráter de Deus. Se a gente pegar, a grosso modo, a lei, a gente não consegue obedecer ela. Porque nós somos pecadores e a nossa natureza não nos permite cumprir de forma perfeita ela. Só que aí que entra Jesus em nossa vida. Porque nós entendemos que agora nós não conseguimos cumprir a lei e quinta-feira eu não vou tentar entrar muito aqui nessa, mas a gente entende que tem uma pessoa que entra e intervém e fala assim, não, ele não consegue cumprir, só que eu já paguei o preço para que ele cumpra, entendeu? Então esse que é o grande interessante. E ali eu vou até colocar ali para o Jonas também, o que significa aí mandamentos para você, que é a nossa palavra do hipertexto. Mandamento, uma palavra bem interessante, né? E eu coloquei algumas coisas aqui. Vou falar todas, pode ser? Coloquei espelho, advertência, orientação e cuidado. Foram as 4 palavras que eu coloquei aí sobre essa palavra, né? Ela é muito forte também, né? Mandamento, toda vez que ouvimos mandamento, a gente tem uma referência, né? Que é a lei dos 10 mandamentos. Interessante, eu também coloquei ali as palavras mais genéricas, mas que também reflete aqui. Regra, não, norma e preceito. Então, é para quinta-feira, né? Vamos lá. E aí aquela pergunta que não quer calar, né? O que acontece quando falhamos? Né? O Jean deu um pouco do spoiler na nossa quinta-feira. Mas o que acontece quando nós quebramos a lei, né? Que é a famosa, a gente cometeu um ato, um erro, um pecado. E a ilustração da lição aqui diz muito bem uma relação que a gente tem que pensar. Como eu tinha dito antes sobre a questão da gente ler lá a questão do mandamento, mas o pensamento também pode ocasionar na questão do julgamento. E aqui mostra uma situação interessante, que quem matava naquele período tinha-se um julgamento. Então, se você matou alguém, você será julgado pela lei do mundo e você terá seu julgamento com Deus também. Só que a pessoa que se irá contra o seu irmão, ele também será julgado, não pela lei do nosso mundo, mas pela lei de Deus você será julgado por você ter se irado contra o seu irmão. Então são situações que as duas têm a sua punição. Só que o ato pune até no mundo que nós temos hoje. Só que o outro pune também, só que não nas leis do mundo, mas na lei de Deus você é punido no aspecto assim, nossa, e aí, deu ruim, você é julgado e tal, e já era? Não. Aí nós entramos naquela pessoa que o Jean citou. Quem que morreu por nós na cruz? Quem que pagou o maior preço por nós? Jesus. Jesus pagou o maior preço por nós e ele fez um ato ali, e ali ele citou uma frase que nos remete, que está em... Deixa eu ver aqui. Aqui. Calma aí que eu vou achar aqui. Eu vou achar aqui depois, mas nos remete a uma questão muito simples, que achei, está em Lucas 23, 24, que ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase, descrita por Deus ali, da cruz, ele não estava apenas pedindo para que o Pai perdoasse os soldados que estavam ali. É engraçado que às vezes a gente pega a história ali e fala assim, ó, para perdoar eles, né? Perdoar eles, ó. Não, Pai, perdoa porque eles
sabem o que fazem. Né? Mas aí o Jonas vai até explicar. É engraçado como é que às vezes a gente olha pro outro, só que pro nosso nariz a gente não olha, né? Muito bem, é realmente o que eu ia dizer também. Então, assim, quando Jesus falou ali, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele estava se remetendo a todo mundo que estava presente, ou quem não estava presente, ou quem iria vir no futuro distante que chegou até nós. É a mesma coisa. Deus, ele pode, Deus, Jesus está lá intercedendo por nós, ele é o nosso advogado. Então, vocês conhecem aí quem faz direito, né? Quando tem uma pessoa que representa você ali, tá defendendo a todo custo você ali, tentando achar provas e tudo. Jesus faz a mesma coisa. Só que o preço que Jesus pagou foi tão alto que a demonstração das suas mãos e do seu sangue, que foi derramado por cada um de nós, nos fazem hoje termos uma vida. Porque quem que deveria morrer? Nós. Nós cometemos o ato, nós erramos, nós pecamos. Quantas vezes nós já pecou? Se fosse contar, só na minha lista já tinha dado mais de 20 livros, volumes, né? De tantos erros e pecados que eu já cometi. Então, assim, Deus, ele tem um amor tão grande que ele falou assim, então tá, vou morrer por esse povo, pelo amor que eu tenho. Já deixei para eles o espelho, para que eles pudessem entender e compreender. Mas se eles falhar, tudo bem, eu estou aqui com eles. Eu estou aqui esperando para que eles se peçam perdão, para que eu possa perante o Pai os defender e dizer que eu morri por eles, porque eu os amo, porque o amam. Então, assim, Deus, ele vai cuidar de você. Então, se você falhou, se você cometeu algum erro que está relacionado a pecar contra Deus, a pecar contra o seu ser humano, o seu ser humano, pecar contra o seu próximo, não tem problema. Obviamente que o seu pecado, ele tem que o seu perdão, na verdade, se você pedir perdão para Deus, ele tem que ser genuíno. Não adianta nada você, vou pedir perdão para Deus, mas vou pedir só por fora aqui, dentro você não vai pedir, não vai. Isso Deus sabe como é seu coração, né? Ele sabe como que é o coração do Jonas. Então ele sabe quando eu pedir perdão de verdade e quando eu estou apenas superficialmente. Então nós temos que entender o perdão genuíno, que é o perdão correto, é o que você realmente está arrependido do ato que você fez. Quer dizer que você não vai transgredir a lei de Deus de novo? Vai. Porque faz parte de nós. Infelizmente, nós vamos continuar pecando aí até Jesus voltar. Só que nós temos que tentar diminuir e tentar melhorar cada vez mais. Obviamente que as pessoas, às vezes, elas vão nos julgar, elas vão fazer de tudo para que a gente desista da nossa fé. Sim, vai ter muitas pessoas cometendo isso, porque vai falar assim, mas você continua pecando, mas você está achando que tem que continuar indo na igreja ou continuar dando a palavra de Deus? Sim, continue, não desiste não. Porque nós vamos continuar, nós somos pecadores, nascemos pecadores, nós fomos batizados, não sei se você já foi batizado em alguma igreja, mas se você foi batizado em alguma igreja, e mesmo assim falou, nossa, mas continuei pecando? Sim, você vai continuar, você é só uma nova pessoa perante Deus, porque você se entregou para Ele. Então, assim, pense, confie, acredite que Deus está junto com você. Então, assim, você ter um advogado perante o Pai, sempre te defendendo ali, ó, e ele não defende só perante o Pai, ele defende como inimigo também. Que tá ali, ó, na orelha dele, ó, o Jonas vai cometer esse erro aqui de novo, ó. Você não viu? De novo, de novo, de novo. E você continua perdoando ele. Fala, não, mas é porque eu tenho um propósito para ele. Então, assim, Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, a reflexão, se falharmos, vamos nos ajoelhar e vamos pedir para que Deus nos oriente, nos ajude a não cometer o mesmo ato, né, do pecado. Que a gente, pelo menos, tente, né, não ficar cometendo várias vezes, porque falhas somos nós, né? Mas é interessante saber que nós temos alguém que cuida da gente mesmo nesses momentos. Então, basicamente, quinta-feira nos remete a isso, né? Queria saber isso. Outra coisa que a lição também citou, não precisa ficar envergonhado quando você pecar.
Você tem que ficar triste, obviamente, pelo seu erro, mas vá a Deus. Não ligue para o que as pessoas vão dizer a você ou que as pessoas irão julgar você. Você tem que se preocupar se que Deus vai pensar de você. Será que Deus vai ficar feliz se eu continuar fazendo isso? Será que eu vou desistir porque as pessoas falam, já que você não tem solução, eu vou continuar? Mas você já pensou que Deus está de braços abertos esperando você ali só para você voltar? E mesmo se as pessoas não te aceitarem, mesmo que todas as pessoas ao próximo de você ou qualquer lugar que seja não te aceitar, Deus vai te aceitar. E Ele te aceitando é o que é o mais importante. Ele vai te aceitar e Ele vai te colocar de novo na sociedade, Ele vai cuidar de você, Ele vai começar a demonstrar que você é uma pessoa diferente, que você mudou o seu caráter ali, os seus pensamentos, e com o tempo você vai começar a ter uma vida social novamente, porque Deus está cuidando. Mas para isso, nós precisamos nos entregar a Deus de corpo e alma ali e deixar Ele conduzir. Falar, Deus, é com você, a gente não tem capacidade, nós não temos capacidade, né? E de fazer muitas coisas, mas Deus tem, e Ele é o Deus do impossível. E tem também uma música é, da lei de Deus que diz: a lei de Deus é perfeita e ela restaura a minha alma. Então, e a música fala várias vezes: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a minha alma. Então, que a gente possa refletir bastante sobre isso, né? Então, basicamente é isso, né? Sobre a questão da quinta-feira. Falar alguma coisa, já? Pô, tá até comentar com vocês sobre o pecado de salvação. Vim falar sobre essa relação da graça, da, do perdão de Deus, como nos falou, e da lei de Deus em relação a isso. Nessa vertente, a gente pode partir de dois pressupostos. Ali o legalismo, onde eu faço a lei através das minhas forças, e agora eu tento receber a graça através do meu esforço. Aí eu caio para o legalismo. Ali uma vertente entre os próprios fariseus. Então, para eles, os fariseus era fazerem coisas. Por isso que eu comentei essa parte importante da gente às vezes atrelar a lei a fazer coisas ou a deixar de fazer. Não, muito pelo contrário, a lei ela é uma essência, a essência do caráter dele, que daqui a pouco a gente já entra para a sexta. E ou a gente também pode cair assim, não, é graça, Jesus fez tudo por. Só que não é assim. Deus, ele é amor, só que o amor, ele não pode ser incondicional, porque se ele for incondicional, ele não tem barreiras pelas quais limitam ele, entende? Então, o amor, ele também exige renúncia da minha parte. Se eu não aceito essas renúncias, é porque eu não quero aceitar o amor. Logo agora, eu não posso continuar do jeito que eu estou. Então, a gente pode cair nesses dois perigos. Ou eu falar que agora eu consigo achar méritos na lei, ou não. Agora, Jesus ele fez tudo por mim. Realmente, Jesus ele fez tudo por mim. Mas eu preciso ter mudança, assim como Jonas disse. E às vezes uma estratégia do inimigo em relação a isso é falar assim, às vezes você pecou e fala assim, o diabo chegar para você e falar, não, você não tem mais jeito, Deus não vai te perdoar. E é um erro pensar isso. Deus ele está de portas abertas, um coração contrito, fala assim, Senhor, mais uma vez eu caio, isso da tua graça. Então é sobre ser humilde, é sobre entender que quem faz por você não é você. É e ali, já entrando ali em sexta-feira, que diz assim, lei imutável. Como a gente tem entendido ali nos dias da semana, a lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus, certo? Então, se ela reflete o caráter de Deus, logo, falar que a lei foi abolida é falar que o caráter de Deus foi abolido, certo? Então, eu não posso cair nesse perigo de falar assim, não, a lei, agora, através da morte de Cristo, Deus, ele extinguiu-se a lei. Se eu falo que extinguisse a lei, eu falo que agora extinguisse o caráter de Deus. Não, a lei, ela não foi abolida. E a lei, ela precisa mostrar o meu erro, ela mostra para onde eu tenho ido. E agora ela também mostra para quem eu devo ir. Entende? Então,
a lei ela vem nos mostrar o meu pecado, ela me mostra o pecado pelo qual eu estou vivendo, e agora ela fala assim: você precisa de alguém para que agora possa ser pago esse preço, possa ser pago por pecado. Então Cristo, ele vem para pagar o preço da lei, o preço que o pecado é a morte. Então se a gente fala que a lei pode ser abolida em outros métodos, agora eu falo que a morte de Jesus não era tão necessária. Será que teria outro meio pelo qual eu poderia tirar o preço da lei? Não, muito pelo contrário. Se o preço do pecado é a morte e quem mostra o pecado é a lei, eu não posso falar que a lei foi abolida. Entendeu? Então, sexta-feira, vem falar um pouco sobre isso. Queria até saber do Jonas, ali, sexta-feira é mais uma recapitulação de toda a nossa lição, mas o que ele também entendeu? Sexta, eu acho que para mim foi um pouco sobre isso. Entendi sobre sexta, para que a gente possa finalizar, que foi muito interessante que o Jean nos citou ali, sobre a questão da lei, como também a lei ela não teria significado, né, se caso se a gente fosse abolir a lei realmente, nós estaríamos negando a morte de Cristo. Não teria fundamento Cristo morrer por nós lá na cruz, não teria um significado nenhum ele ter morrido se a gente for abolir a lei. E ele mesmo citando na Bíblia, Jesus mesmo ele citou, né, que ele não veio para abolir a lei, e sim para cumpri-la. Se ele próprio veio para cumpri-la, ele veio ensinar como o povo deveria guardar. A gente pode falar assim, mas você vai enfatizar muito no sábado. Não, mas as outras coisas ele também demonstrou. Como que ele amava o próximo? Como foi o ministério de Jesus? Ele chegou para as pessoas de que forma? Ele conversava com as pessoas. E ele chegava acusando as pessoas? Não. Ele chegava amando as pessoas. E ele chegava demonstrando o amor de Deus para aquelas pessoas, de Deus Pai. E como que ele fazia isso? Ele convivia com elas. Então ele entrou no meio do povo. E no todo o seu ministério ele foi ensinando como nós deveríamos agir. E ele demonstrou também, porque naquele período, você imaginar que eles tinham colocado, Deus tinha colocado 10 leis, 10 mandamentos. As pessoas já estavam colocando milhares de mandamentos que você não poderia fazer em determinados dias. Algumas ênfases dá no sábado, porque o sábado o pessoal colocava como um martírio. E era você ter que ficar guardado, não podia dar tantos passos, não podia fazer isso, você não podia ir não podia... quem tinha algum tipo de doença não podia nem chegar perto do templo, não podia ficar perto das pessoas, porque poderia ter contaminação. Tinha gente que não podia nem se aproximar de alguns líderes da época, porque era considerado uma pessoa ruim. E Jesus veio e foi começando a moldar as pessoas. De que forma? Mostrando que ele poderia ajudar qualquer pessoa. Então, desde as pessoas que eram grandes. Quem Jonas era grande? Nicodemos, grande. Buscou orientação. Ele aceitou de primeira? Não. Ele foi quando estava todo mundo vendo? Não. Ele buscou a Deus escondido ali. Você pode buscar a Deus escondido também. Não tem problema. Só que quando Cristo morreu na cruz, quem que foi ajudar a embalsamar o corpo? Carregar o corpo? Nicodemos. E ele era o quê? Um líder naquele período. Então a demonstração do ministério de Cristo nos remete a muitas orações. Aquela mulher que tinha hemorragia há mais de tantos anos aí, não sei, era 10 anos? Mais de 10 anos. E através de um toque nas vestes de Cristo, ela foi curada. Por quê? Ela confiou, ela teve fé e ela sabia o que Jesus estava fazendo, que era a pregação do Evangelho. Então, assim, toda a multidão ali estava negando aquela mulher. Mas Jesus não negou aquela mulher. Ele ouve o toque, Jesus se virou, conversou com ela, como se ela fosse a melhor amiga dele. Então, ele demonstrou como nós devemos guardar os 10 mandamentos. Então, por isso que ele citou, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la.
Então, quando ele morreu na cruz, ele comprovou que a lei ela é imutável. E ele comprovou que ele fez o planejamento inicial, que era o planejamento de salvar o povo através da sua morte ali. Salvou. Agora ele fez um outro planejamento, que fazia parte desde o início também. E ele vai vir e nos levar para morar com ele. E é isso que a gente quer. E eu acredito que você não aguenta mais viver no mundo que nós estamos vivendo hoje, que é as tragédias acontecendo cada vez mais. Nós já vamos terminar, nosso tempo já está esgotando. Mas, assim, para que você possa entender a ilustração básica, quer entender? Ministério de Jesus. Nós temos aí na nossa playlist João, o estudo da lição de João, na nossa playlist do YouTube aí. Procura aí, nós destrinchamos ali o ministério de Jesus e você vai compreender. Eu aprendi muito através do ministério que eu li ali de João, porque o Evangelho de João ele descreve muito bem o ministério de Jesus e ele descreve como Jesus foi fazendo em cada detalhe e até como nós devemos guardar o sábado também. Como ele ajudou as pessoas ali, ele fez as curas, a cura para aquelas pessoas necessitadas, o cego, o paralítico. Tudo tinha um fundamento e todos eram excluídos da humanidade. Então Deus demonstrou como nós devemos amar, Deus demonstrou como nós devemos adorá-lo e Deus ele vai demonstrar todas as vezes isso para a gente até a sua volta. E nós temos uma oportunidade. A única coisa que nós temos que fazer é entregar a vida a Ele, de corpo e alma, e deixar Ele guiar. E deixar que Ele nos conduza. Ele nos conduzindo, você vai ver que sua vida não é que vai ser facilitada, não vai acontecer nada, porque o inimigo não vai deixar barato. Ele vai tentar de todas as formas fazer com que o Jonas se lasque todos os dias. Mas se você está com Deus, você tem aquela mão te puxando. Então que a gente possa refletir. A lei de Deus, ela não é um peso, ela é um espelho. E ela é uma comprovação que nós podemos pegar pelo menos um mísero pouquinho do caráter de Deus de quando ele fez o seu ministério. E de quando ele esteve aqui demonstrando como nós devemos ser através das pessoas e que a gente tem que buscar. E a última orientação é: vamos abreviar a volta de Jesus. Pregue o evangelho aí, fala com as pessoas que você ama, fala com as outras pessoas também sobre a palavra de Deus e vamos todos juntos ajudar a volta de Jesus, porque nós não estamos aguentando, eu já não aguento mais ficar neste mundo já, porque o negócio está feio cada vez mais e para mim já está difícil. E eu acredito que para você também. Então vamos juntos, vamos nos unir, vamos pregar o evangelho, vamos amar as pessoas. E vamos tentar de todas as formas cumprir os 10 mandamentos que Deus nos designou. E vamos pegá-lo não só pelas palavras ali, porque se fosse só por conta da parte externa dos mandamentos, nós estaríamos de boa nos pensamentos, nas desigualdades, em tudo que nós fosse fazer. Então, está incluído tudo. Tudo que nós pensarmos também está incluído, né, na questão do mandamento. Então a gente tem que abranger e abrir o leque e entender que o mandamento não é só o que está escrito ali no aspecto de só externo, né? Tudo que acontece externo, não, o pensamento também está envolvido. E possamos pensar mais em Deus e pensar como Deus, né? Que é aquela questão, o que Deus faria? O que Deus faria nesse momento? Então nós possamos aí estar pensando cada vez mais nisso. Jean, quer falar mais alguma coisa? Podemos fazer a oração. Então vamos fazer a oração para que a gente possa finalizar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de entendermos, na verdade, sobre a lei que o Senhor nos designou desde o período dos egípcios. Obrigado também por tentar fazer com que a gente possa sempre entender e que possamos compreender também e que as pessoas também que estão nos assistindo possam entender que a sua lei ela não é pesada, e sim ela faz com que nós tenhamos uma alma restaurada. Vem estar com cada um que está aqui e também que está nos assistindo, e que nós possamos estar aqui e possamos estar para o nosso próximo estudo
da lição 10. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E se você gostou dessa lição, já deixa seu like, compartilha com seus amigos, compartilha com 2, 3, não tem importância, tá? Se você já compartilhar com uma pessoa, já vai fazer uma grande diferença, porque às vezes pode ser uma dúvida que a pessoa tinha e através dessa lição a gente possa estar tirando essas dúvidas. E aí nós entramos na lição 10. Se você quer entender um pouquinho mais sobre a lição 10, nós estaremos falando, o título é O Sinal do Sábado. Nós iremos aprofundar sobre a questão do sinal do sábado, para que você possa entender. A gente falou um pouquinho aqui sobre o sábado, contamos alguns contextos sobre o sábado, mas agora nós iremos aprofundar. Então, que você esteja com a gente no nosso próximo podcast, nosso Pod Cristão. E tchau, tchau.